Existe um documento que Baba Vanga ditou em 1993, um documento que é diferente de todas as suas outras profecias, porque este não fala de guerra, não fala de desastre, não fala de colapso. Este documento fala de algo que ninguém esperava, algo tão revolucionário, tão contra-intuitivo, tão impossível segundo a lógica convencional, que aqueles que primeiro o leram pensaram que Baba Vanga estava confusa, que sua mente estava falhando, porque o que ela disse sobre o Brasil em 2026 contraria tudo que outros profetas previram. Enquanto Nostradamus falou de caos, enquanto Edgar Cayce falou de mudanças terrestres, enquanto todos os outros videntes focaram em destruição e transformação dolorosa, Baba Vanga viu algo completamente diferente. Ela viu o Brasil não apenas sobrevivendo 2026, ela viu o Brasil florescendo, tornando-se, contra todas as probabilidades, o lugar mais próspero e estável do planeta. E o que é mais perturbador, ela disse que isso aconteceria não apesar das crises globais, mas por causa delas. E essa diferença muda tudo. Era uma manhã de primavera de 1993. Baba Vanga estava sentada em seu jardim nas montanhas de Rupit, na Bulgária. Tinha 82 anos e estava particularmente animada naquele dia. Seu assistente notou algo incomum. Normalmente, quando Baba Vanga tinha visões sobre o futuro, ela ficava sombria, pesada, como se o peso do que via a pressionasse. Mas naquela manhã era diferente. Ela estava quase sorrindo. E quando começou a falar, suas primeiras palavras foram surpreendentes. Finalmente, disse ela, finalmente vejo algo bom, algo que dá esperança, e vem de onde menos esperamos. Vem do gigante verde do outro lado do oceano, do Brasil. Seu assistente começou a escrever rapidamente, e Baba Vanga continuou. Em 2026, disse, quando o mundo estiver em caos, quando as economias estiverem colapsando, quando as nações estiverem em conflito, quando a comida estiver escassa e a água mais escassa ainda, quando as pessoas estiverem migrando em massa, fugindo de desastres, o Brasil estará diferente. O Brasil estará estável, e não apenas estável, próspero, e não apenas próspero, pacífico. E o mundo olhará para o Brasil com inveja, com desejo, com a pergunta: como é possível? A profeta explicou que viu 3 razões pelas quais o Brasil seria diferente. A primeira razão era o que ela chamou de a bênção escondida da abundância. O Brasil, disse ela, tem o que todos precisarão desesperadamente em 2026. Água limpa, terra fértil, florestas que produzem oxigênio, biodiversidade que contém medicinas ainda não descobertas, e enquanto durante décadas isso foi visto como potencial não realizado, como recursos subutilizados, em 2026 será visto como o que realmente é, riqueza real, não riqueza em papel, não riqueza em números bancários, mas riqueza tangível, riqueza que sustenta a vida. Baba Vanga foi específica. Ela disse que em 2026 haveria uma mudança fundamental na forma como o mundo valoriza recursos. O ouro perderá o seu brilho, disse. Os diamantes perderão sua atração. As criptomoedas serão reveladas como a ilusão que sempre foram. Mas água valerá mais que qualquer metal precioso. Comida será a nova moeda. E o Brasil, que tem abundância de ambos, se tornará a nação mais rica do mundo, não no sentido antigo de riqueza, mas no sentido novo, no sentido que realmente importa. A segunda razão que Baba Vanga deu para a singularidade do Brasil foi o que ela chamou de o escudo da geografia. Enquanto outras partes do mundo serão devastadas por eventos climáticos extremos, explicou, o Brasil será relativamente poupado, não completamente. Haverá desafios, haverá secas em algumas regiões, inundações em outras, mas comparado ao resto do mundo, será como um oásis no deserto. E isso não é acidente, é porque o Brasil está posicionado de uma forma, protegido por oceanos de um lado, por florestas do outro, e sua grande extensão territorial significa que quando uma região sofre, outras podem compensar.
Mas a terceira razão foi a mais fascinante e a mais controversa quando Baba Vanga a articulou. Ela a chamou de a vantagem do atraso. O Brasil, disse ela, nunca se tornou completamente industrializado como as nações ricas, nunca destruiu completamente sua conexão com a terra, nunca se tornou completamente dependente de sistemas complexos e frágeis. E isso, que foi visto como atraso, como subdesenvolvimento, como falha, será revelado como sabedoria. Porque quando os sistemas complexos colapsarem em 2026, quando as cadeias de suprimento globais se romperem, quando a tecnologia falhar, o Brasil sobreviverá, porque nunca dependeu completamente dessas coisas. Manteve formas antigas, formas simples, formas resilientes. Baba Vanga descreveu como isso se manifestaria. Enquanto pessoas em países desenvolvidos não saberão como cultivar alimentos quando a comida parar de chegar aos supermercados, os brasileiros saberão, porque muitos ainda têm ortigas, ainda têm conexão com a terra, ainda lembram como seus avós viviam, e essa memória, essa habilidade, se tornará inavaliável. Enquanto outras nações entrarão em pânico quando a eletricidade falhar, o Brasil se adaptará. Porque muitas comunidades já vivem com eletricidade intermitente, já sabem como viver com menos. E essa experiência com escassez será paradoxalmente sua maior força em 2026. A profeta também falou sobre a natureza do povo brasileiro. Vejo um povo, disse, que aprendeu a encontrar alegria mesmo em dificuldade, que desenvolveu criatividade por necessidade, que sabe improvisar, que sabe se adaptar. E em 2026, quando o mundo rígido das nações desenvolvidas quebrar, quando suas estruturas inflexíveis colapsarem sob pressão, o Brasil flexível, o Brasil adaptável, o Brasil criativo não apenas sobreviverá, prosperará. Mas então Baba Vanga deu um aviso que é crucial. Tudo isso, disse, todo esse potencial, toda essa promessa, depende de escolhas. Escolhas que o Brasil fará nos anos antes de 2026. Se o Brasil, tentando se tornar como as nações desenvolvidas, destruir suas florestas, industrializar sem sabedoria, abandonar suas tradições, então perderá sua vantagem, perderá o que o torna especial, perderá sua resiliência. Mas se o Brasil honrar sua natureza, proteger seus recursos, valorizar suas tradições enquanto abraça a inovação apropriada, então será imparável. A profeta foi específica sobre 2026. Ela disse que seria o ano da revelação. O ano quando ficaria óbvio que o modelo de desenvolvimento que o mundo seguiu estava quebrado. Haverá um momento, disse, talvez em março ou abril de 2026, quando várias crises convergirão. Crise financeira, crise alimentar, crise energética, crise migratória. E nações que pareciam fortes revelarão sua fragilidade, revelarão que estavam construídas sobre fundações de areia. E o Brasil, que foi ridicularizado por não ser desenvolvido o suficiente, será visto sob nova luz. Será visto como tendo sido sábio sem saber, como tendo preservado o que outras nações destruíram. Baba Vanga descreveu uma cena específica. Vejo líderes mundiais, disse, líderes de nações poderosas viajando ao Brasil, não para ditar termos, não para impor vontade, mas para pedir, para negociar, para aprender. E essa reversão de poder, essa inversão de hierarquia, será um dos momentos mais significativos do século XXI. Porque mostrará que poder real não vem de armas, não vem de tecnologia, não vem de tamanho de economia. Poder real vem de ter o que outros precisam e tratar esse recurso com sabedoria. A profeta também viu um papel específico para o Brasil na cura global. Depois que o pior de 2026 passar, depois que as nações mais afetadas começarem a se recuperar, o Brasil será procurado, não apenas por seus recursos, mas por seu conhecimento. Conhecimento sobre como viver de forma sustentável, sobre como preservar florestas enquanto sustenta populações, sobre como criar sistemas de saúde resilientes com recursos limitados, sobre como manter estrutura social em meio à escassez.
E o Brasil generosamente compartilhará. E esse compartilhamento criará uma nova forma de liderança global. Liderança baseada não em dominação, mas em colaboração, em mutualidade, em reconhecimento de interdependência. Mas Baba Vanga também advertiu sobre perigos. Haverá aqueles que invejarão o Brasil, que cobiçarão seus recursos, que tentarão tomar pela força o que não podem obter por negociação. E o Brasil terá que se defender, não militarmente necessariamente, mas através de alianças inteligentes, através de diplomacia sábia, através de tornar-se tão valioso que atacá-lo seria contra os interesses de todos. E o Brasil fará isso. Fará isso porque seu povo é naturalmente diplomático, naturalmente pacífico, e transformará essas qualidades de personalidade em estratégia geopolítica. A profeta descreveu o Brasil de 2027, um ano após as crises de 2026. Vejo um país transformado, não fisicamente, mas em status, em autopercepção, em como é visto pelo mundo. O Brasil finalmente entenderá seu próprio valor, finalmente deixará de imitar outras nações e abraçará sua unicidade. E essa abraçadeira de identidade autêntica liberará criatividade, inovação, confiança. E o Brasil começará a criar soluções para problemas globais, soluções que só poderiam vir de uma perspectiva brasileira, de uma mistura brasileira de tradição e modernidade, de natureza e humanidade, de alegria e pragmatismo. Baba Vanga também falou sobre um despertar espiritual no Brasil. O Brasil sempre teve conexão com o sagrado, disse. Sempre teve diversidade de crenças coexistindo, e em 2026 essa espiritualidade se intensificará. Não se tornará fundamentalista, não se tornará exclusiva, mas se tornará mais profunda, mais genuína, e o Brasil se tornará um centro espiritual, um lugar onde pessoas de todo o mundo virão não apenas para recursos materiais, mas para a renovação espiritual, para a cura, para lembrar o que significa ser humano em harmonia com a criação. A profeta viu algo específico sobre a Amazônia em 2026. A floresta que foi ameaçada por tanto tempo, disse, será finalmente reconhecida pelo que realmente é. Não um recurso a ser explorado, mas o pulmão do planeta, a farmácia do mundo, o regulador do clima. E a pressão internacional para protegê-la será tão intensa que o Brasil não terá escolha. Mas em vez de ressentir essa pressão, o Brasil a usará, a transformará em vantagem. Dirá, sim, protegeremos a floresta, mas vocês nos compensarão. Não com esmolas, mas com parceria justa. E esse será o nascimento de um novo tipo de economia. Economia baseada em preservação em vez de destruição. E o Brasil será o pioneiro. Baba Vanga descreveu uma mudança na migração global. Por décadas, disse, brasileiros migraram para fora, para a Europa, para Estados Unidos, para Japão, buscando oportunidades. Mas em 2026, isso reverterá. Pessoas começarão a migrar para o Brasil, não em números massivos imediatamente, mas o começo de um fluxo. Pessoas com habilidades, pessoas com capital, pessoas buscando segurança, pessoas buscando qualidade de vida. E o Brasil terá que aprender a ser destino em vez de origem, e gerenciar isso com sabedoria será um desafio, mas também uma oportunidade. A profeta também falou sobre tecnologia, e aqui ela disse algo fascinante. O Brasil não liderará em alta tecnologia do tipo convencional, disse. Não fabricará os computadores mais rápidos, não criará a inteligência artificial mais avançada, mas criará algo diferente. Tecnologia apropriada, tecnologia que funciona em contexto brasileiro, tecnologia que é resiliente, que não depende de cadeias de suprimento complexas, que pode ser mantida localmente. E em 2026, quando tecnologia complexa falhar em outras partes do mundo, a tecnologia simples e resiliente do Brasil continuará funcionando, e o mundo perceberá que elegante não significa complicado, significa apropriado. Baba Vanga terminou sua profecia sobre o Brasil com uma bênção. Abençoo este país, abençoo este povo, não porque é perfeito, não porque não tem problemas, mas porque carrega a esperança,
porque quando olho para 2026, quando vejo tanto do mundo em escuridão, o Brasil brilha como uma luz, como uma promessa de que a humanidade pode prosperar, que podemos viver em harmonia com a natureza, que podemos ser felizes sem destruir. E essa mensagem, essa demonstração é o que o mundo desesperadamente precisa ver. Este documento permaneceu praticamente desconhecido durante décadas. Por quê? Porque não se encaixava na narrativa. Porque quando Baba Vanga falava sobre o futuro, geralmente era sombrio, e aqueles que estudavam suas profecias estavam focados em desastres, em guerras, em mudanças terrestres. Uma profecia sobre prosperidade e esperança parecia não combinar, então foi ignorada, até agora. Até que outras profecias sobre 2026 começaram a circular, e pesquisadores voltaram aos arquivos e encontraram este documento. E perceberam, Baba Vanga não estava contradizendo outros profetas, estava completando o quadro. Enquanto outros mostravam o que colapsaria, ela mostrava o que prosperaria. Enquanto outros advertiam sobre o que evitar, ela revelava o que abraçar. E agora, este documento está sendo compartilhado, não para criar complacência, não para fazer brasileiros pensarem que não precisam se preparar, mas para oferecer esperança, para mostrar que 2026 não é apenas sobre sobrevivência, é sobre uma oportunidade para o Brasil demonstrar um caminho diferente, um caminho que outras nações poderão seguir, um caminho que valoriza o que realmente importa: pessoas, natureza, comunidade, alegria, resiliência, adaptabilidade. Se você é brasileiro, esta profecia é para você. É um lembrete de que você vive em uma terra especial, uma terra que será refúgio quando outras terras falharem, mas também é um chamado à responsabilidade, porque o futuro que Baba Vanga viu não é garantido, é condicional. Depende das escolhas que estão sendo feitas agora. Escolhas sobre como tratar a floresta, como gerenciar recursos, como construir comunidade, como preparar para desafios vindouros. Faça essas escolhas com sabedoria, e o Brasil de 2026 será o farol que Baba Vanga vislumbrou, o lugar que prova que outro mundo é possível. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.